Muito bem. Antes de entendermos o que Gênesis está dizendo, nós precisamos trabalhar algumas questões que são introdutórias a qualquer livro que você vai estudar da Bíblia. Todas as vezes que nós começamos a estudar uma pequena carta do Novo Testamento aqui, ou um livro de profecia do Antigo Testamento, como nós já fizemos várias vezes ao longo dos últimos 8 anos, nós sempre começamos com uma introdução, buscando compreender o contexto deste livro, e especialmente quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito, qual o propósito da sua escrita e por quem ele foi escrito. Data é importante, propósito é importante, autoria é importante e contexto em que ele foi escrito. Não só a data, mas qual o contexto em que essas coisas estavam acontecendo e especialmente o contexto em que esse autor estava escrevendo. Nós sempre vamos considerar, quando tratamos da Bíblia, que a Bíblia tem um autor primeiro, que é o idealizador, que é o dono deste texto inteiro, do começo ao fim, todos os 66 livros. Esse autor é o Senhor. Pela inspiração do Espírito de Deus, toda a Bíblia foi escrita. Muitos autores, não só aqueles que dão nomes a livros, mas muitos outros autores que ajudaram a compor, por exemplo, o livro dos Salmos. Outros, por exemplo, como Josué, que ajudou Moisés a compor o final do Pentateuco. Muitos autores não receberam um livro com o seu nome, mas muitos autores participaram dessa escrita. A carta lá no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, por exemplo, nós não sabemos quem é o autor dela. No Antigo Testamento, nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. São autores que para nós são anônimos. Alguns fazem as suas pesquisas e apostam em um, apostam em outro. A carta aos Hebreus, há fortes indícios, por exemplo, de que quem tem escrito esta carta era um ajudante de Paulo, um amanuense de Paulo. Nos últimos anos da vida de Paulo, ele não conseguia escrever, então ele ditava e ele tinha um amanuense. Esse amanuense sabia, essa é a ideia mais provável, de suas intenções de escrever uma carta aos Hebreus, e sabia do conteúdo. E então, mesmo depois de Paulo ter morrido, esse amanuense foi lá e fez a obra. Só que ele não queria dar o nome dele para algo que ele havia aprendido. Essa é a hipótese mais provável. Se não que o próprio apóstolo Paulo tivesse escrito. Mas essa é bem improvável por causa de questões de data e algumas informações que não batem. Mas a Bíblia está cheia de livros que têm autores anônimos, ou capítulos da Bíblia que têm autoria anônima. Mas nós sabemos que por trás de todos esses autores, os conhecidos e os anônimos, nós temos a mente de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Os livros são diferentes, são mesmo. Eles não só são de caráter literário diferente, você tem narrativa, você tem poesia, você tem profecia, você tem livros de leis, você vai ter o Evangelho, que é um gênero literário exclusivo da própria Bíblia. Então, você tem dentro das Escrituras vários gêneros literários diferentes, escritos por autores diferentes, com gêneros literários diferentes. Estilos são os mais diversos. Mas como pode isso? Isso inclusive é um argumento para provar que Deus nunca colocou ninguém em transe para escrever a Bíblia, né? Como alguns dizem. Alguns defendem uma inspiração da Bíblia, uma inspiração mecânica. O que seria uma inspiração mecânica? Seria que um desses autores, como por exemplo Moisés, que nós vamos falar bastante dele aqui, ele escrevia sem pensar, não era a mente dele, ele estava simplesmente transcrevendo alguma coisa automaticamente ali que Deus estava mandando. E não é, e a prova disso é que lá no Novo Testamento, inclusive, acontece uma certa crítica por parte do apóstolo Pedro para o apóstolo Paulo. E a crítica não é uma crítica destrutiva, é apenas uma crítica para informar as pessoas desinformadas a respeito da diferença entre aquilo que era escrito por Pedro, por João, e aquilo que era escrito
por Paulo. Então Pedro diz lá, olha, o apóstolo Paulo escreve de forma difícil, é difícil de entender por causa da sua erudição. E isso prova o quê? Prova que Deus nunca tornou alguém um robô, nem pôs ninguém em transe para escrever. Os vários estilos de escrever diferente em toda a Bíblia provam que cada um dos autores humanos que escreveram a revelação dada por Deus deixaram traços pessoais seus naquilo que escreveram. Um exemplo que os hermeneutas, os especialistas na arte da interpretação das Escrituras, eles usam para explicar isso, é o exemplo de um vitral. Quem aqui já visitou uma catedral que tem aqueles vitrais de várias cores, já deve ter flagrado esta cena. Quando você pega um determinado momento do dia que há uma incidência muito forte do sol, e você enxerga essa incidência, você vê quase que como um arco-íris passando pelo vitral. Porque a luz do sol, quando atravessa aqueles vidros, ela acaba tomando a cor de cada um dos vidros. Continua sendo luz solar, continua fazendo uma incidência ali para dentro da capela, por exemplo, quando você está dentro de uma igreja. Mas ela acabou tomando a cor daquele vidrinho por onde ela passou. Assim também é com a inspiração. Deus inspirou uma mensagem, a mensagem não muda, mas ao passar pelo coração de Paulo, de Pedro, de João, de Moisés, de cada um dos profetas, ela passou com a cor, passou com os traços, passou com o estilo de quem estava sendo usado por Deus para transmitir a mensagem. Então a Bíblia é assim, a Bíblia é um livro de muitos autores, e por trás desses autores todos existe uma única mente, que é a mente de Deus. Um outro ponto importante ainda em termos de introdução para nós a Gênesis, é que nós vivemos numa época da história humana em que uma teoria da ciência mesmo, da física, da metafísica, da matemática, uma teoria usada dentro destas ciências, usada inicialmente por Einstein dentro dessas ciências, ela foi retirada de dentro do seu local, onde ela realmente é importante, é necessária, e ela foi transferida para várias outras áreas da vida, e gerou um problema inclusive para nós cristãos, intérpretes das Escrituras. Essa teoria, esse movimento é o relativismo, a ideia do relativismo. Essa é uma ideia que nasce com Einstein. Einstein é o propositor disso. E a partir daí, esta ferramenta usada dentro de uma ciência passou a se tornar muito mais uma influência filosófica do que um método científico de avaliar coisas. E quando isso se tornou um movimento, um pensamento, uma influência filosófica, isso aí impregnou a cultura, especialmente a cultura ocidental, de tal maneira que nós trouxemos isso até para o nosso linguajar. Então tudo que a gente vai conversar com alguém, quando surge a menor suspeita de discordância, a gente já usa uma frase que resolve tudo. Olha, na realidade está todo mundo certo, depende do ponto de vista. E aí você resolve todos os problemas alegando o quê? Alegando que a diferença entre a sua conclusão e a minha conclusão é porque eu não estou no seu lugar e nem você está no meu. Quando eu pego isso e aplico as Escrituras, daí eu vou ter um problema drástico, um problema dramático. Por quê? Porque as conclusões das Escrituras, aquelas conclusões que eu vou tirar de cada texto das Escrituras, elas têm por autoria um Deus perfeito com uma única mente. E a realidade, a conclusão final do que é dito nas Escrituras, nunca vai ser determinado pelo seu ponto de vista, nem pelo meu, nem pelo de ninguém. Como esse livro tem autor,
o pensamento final a respeito de cada um dos versículos que estão aí é determinado pelo autor e não por quem está lendo. Aliás, qualquer tipo de literatura é assim. Infelizmente, na nossa época, todo mundo tem o direito de ler o que quiser e tirar a conclusão que quiser. E eu falo que ser escritor no século 21 é ser, acima de tudo, alguém muito corajoso. Porque você escreve uma coisa pensando, tendo uma ideia em mente, e o sujeito que lê, ele tem outra completamente diferente. Aliás, até pregação, isso acontece o tempo inteiro. Às vezes você prega sobre um assunto na igreja e tem certeza absoluta sobre o que você pregou, e depois você encontra alguém lá na porta: ó, pastor, gostei de o senhor ter falado daquilo. Eu fico: mas Senhor amado, tem alguma coisa fala sobre isso? E às vezes a pessoa, mas de novo, aí sim, você tem uma explicação. A explicação é exatamente o que está acontecendo no coração dessa pessoa, e de repente você esbarrou num determinado assunto, mas aquilo, como o foco dela estava naquilo, ela juntou tudo e criou uma lógica própria, e escreveu um outro sermão com base naquilo que ela ouviu. O mesmo acontece na leitura de livro. O problema é que eu não posso fazer isso com a Bíblia. Não posso. A Bíblia só tem um autor primeiro, que é Deus. E por trás de cada texto da Bíblia existe uma única interpretação verdadeira. Eu posso ter um texto bíblico falando, eu repito isso várias vezes aqui, eu posso ter um texto bíblico falando sobre 10 coisas diferentes, mas nunca um texto falando 10 coisas diferentes sobre uma mesma coisa. Vou repetir. Eu posso ter um texto falando sobre 10 coisas diferentes ao mesmo tempo, mas eu nunca vou ter um texto falando 10 coisas diferentes sobre uma única coisa. Aí não. Eu não tenho a menor pretensão de chegar aqui e falar para vocês: ó, eu descobri a verdade sobre todos e ponto final, e é isso e acabou, tá? Porque se eu fizesse isso, eu estaria sendo leviano. Mas o que eu vou tentar trazer para vocês são as melhores conclusões que já foram tiradas ao longo desses, pelo menos no que tange ao estudo reformado, da qual a nossa igreja tem uma tradição. Nos últimos 450 anos, desde Calvino até aqui, muitos professores, pastores, gente séria, crente, têm trabalhado para chegar e entender realmente qual era o propósito do Espírito de Deus com alguns textos que são mais difíceis. E o que eu vou trazer para vocês são essas conclusões, ok? E sempre com uma ideia do quê? De não chegar aqui e dar 3, 4 opções para vocês e falar assim: ó, escolha qual que é a opção correta. Eu vou chegar aqui e falar assim: olha, existe maior seriedade nisso daqui. E eu particularmente concordo com isso daqui. Por quê? Não porque é o ponto de vista que eu mais gosto, nem porque eu acho mais fácil, mas é o que parece realmente estar coerente com aquilo que está no restante das Escrituras. Um dos princípios de hermenêutica principais para a nossa fé é que a Bíblia se interpreta por ela mesma e não pela gente. Então, quanto mais textos que corroboram para uma determinada conclusão, mais próxima essa conclusão está da verdade. Então, não é a minha opinião, não é a opinião deles, é aquilo que foi feito e que realmente está amparado dentro da própria Escritura, tá? Então não é porque, olha, esse texto tem 100 doutores dizendo que ele é verdadeiro. 100 doutores não é importante. O que é importante, ele tem 100 outros textos bíblicos que confirmam a autoria dele. Mas quando vocês pensarem em autoria, que é o ponto nosso aqui agora, quando vocês pensarem em autoria, lembre, existe uma mente só por trás de toda a Escritura. E existem muitos autores que foram usados por Deus para transmitir as ideias, as conclusões, as leis, as profecias da mente de Deus. Ok? Então, elemento para se tirar qualquer dúvida sobre qualquer texto, a própria Bíblia.